E aí, gente, boa noite. Vamos lá, dando sequência nos resumos, vamos falar de 2 livros de uma vez, porque eles são pequenininhos e acho que dá pra juntar, né, para economizar o serviço. O primeiro livro é Naum. E o tema principal de Naum é a soberania de Deus. Então, o que acontece? Lembra daquela Nínive que Jonas foi lá, pregou, eles se arrependeram, Jonas não queria que eles se arrependessem, fez de tudo para não ir. Então, essa Nínive que se arrependeu com Jonas e se converteu dos seus maus caminhos, voltou a errar, né? Porque o ser humano é cabeçudo, ele, né, volta no erro. E aí, Naum, e é disso que Naum fala, né? Naum fala do castigo de Nínive, né? E ele fala sobre o juízo e o castigo de Deus sobre Nínive. Então ele fala tudo isso assim sob o ponto de vista assim da soberania de Deus. Em alguns pontos, que Deus é soberano sobre os crentes e sobre os ímpios também. Ele é soberano sobre as autoridades e ele é soberano também, inclusive sobre toda a criação. Então, a natureza, os planetas, as estrelas e, consequentemente, sobre nós seres humanos, que somos criação de Deus. E falando de nós seres humanos, temos nós, né, peão, pobre mortal, né, trabalhador, proletariado, mas tem também o ser humano, autoridade, né, o presidente, a polícia, o Senado, e as autoridades, né, não somente políticas, mas assim, as autoridades econômicas, as autoridades religiosas, as autoridades seculares, né, intelectuais, né, as autoridades intelectuais. E no geral, assim, o que ele quer dizer? Que não importa o que, onde e quando, Deus é soberano sobre tudo. E no momento que lhe aprouver, e que no momento que aprouver ao Senhor, toda a autoridade e toda a criação prestará contas a Ele do bem ou do mal que fez. E aí o segundo livro é Abacuque, assim, que foi um livro que rendeu muito mais assunto, né? Rendeu muito mais insights. Na introdução, né, dessa Bíblia que eu tenho de estudo pessoal, ela dá uma introdução assim que eu gostei muito sobre o livro de Abacuque, em que ela diz assim, né, que a vida ela é cheia de perguntas, né? Ela é cheia de questões. E nem todas as perguntas têm respostas. Então, assim, todos nós, assim, seres humanos, desde a nossa infância, a gente tem questões, né? A gente tem perguntas que a gente gostaria que fossem respondidas e muitas vezes não tem uma resposta. E aí o que acontece, né? Muitas pessoas ignoram essas perguntas, né? Essas crises existenciais e seguem sua vida. Outras pessoas, por não conseguir ter a resposta, elas se tornam céticas, críticas, amargas. E o que acontece, né? Abacuque era um cara que tinha muitas perguntas. Ele tinha muitos questionamentos a respeito do mundo. Ele viu um mundo caótico, confuso e tinha questões. Questões essas que perduram na humanidade e as quais eu compartilho, né? Até hoje, muitos anos depois, né? Por que o mal existe? Por que as injustiças acontecem, né? Por que as catástrofes acontecem? E essas questões, essas perguntas, elas perturbam o nosso coração, né? Elas impedem que nós tenhamos paz, né? A gente segue aí vivendo a nossa vida, mas lá dentro tem alguma coisa. Né? E aí Abacuque, com todos esses questionamentos existenciais e acerca do mundo, o que ele foi fazer? Ele fez o que todos nós devemos fazer, né? Ele foi perguntar para Deus o porquê. E ele fez esses questionamentos a Deus de uma forma muito sincera e muito direta. E aí eu me vi pegando numa questão
que muitas vezes, um pensamento meu, né? Nem todo mundo pensa que nem eu, mas enfim, que muitas vezes a gente não quer questionar Deus porque a gente acha que questionar Deus vai demonstrar que a gente não tem fé. Muitas vezes eu pensei que se eu questionasse a Deus, eu estava desafiando a autoridade de Deus. Eu estava desrespeitando a autoridade de Deus. Então, e aí você vê, né, que o primeiro capítulo, os primeiros versículos de Abacuque já começam assim, né? Ele, pá, questionando, né? E eu parei para pensar sobre isso, né? Porque pensa o seguinte, assim, Deus criou o ser humano, certo? Certo. A sua imagem e semelhança, certo? Certo. Então, cara, o ser humano, ele pensa, né? Ele raciocina. Então, é natural, né, que, pô, penso, logo existo, raciocino, tô vendo uma coisa diante de mim, diante dos meus olhos, aquilo não faz sentido para mim. Então, é mais do que natural você questionar, né? Então, eu vi assim, né, que, cara, pra mim, o questionar a Deus era quase uma blasfêmia, né? Quase que nem a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Mas, assim, eu percebi que é algo natural, cara. E aí entra a sinceridade e a comunhão com Deus, porque se dentro de você já questionou, Deus já sabe, né? Onde entra a sinceridade? É você chegar diante de Deus e falar assim, ué, eu não entendi. Né? Você fala assim, pô, eu não entendi. Pra mim, não faz sentido nenhum. Por que que é assim? Por que que isso existe? Por que que tem que ser assim? Né? E uma coisa, assim, né, que me ajudou muito, né, está me ajudando, assim, nessa minha jornada de leitura da Bíblia, é que, cara, quanto mais você questiona, você medita e você raciocina em cima da palavra, mais você conhece a Deus, quem Ele é, quais são as suas qualidades, os seus atributos, como Ele trabalha, como Ele pensa, como Ele opera, como Ele age. Né? E aí entramos no segundo ponto, assim, porque você pode perguntar. Se Deus vai te responder, são outros 500, certo? E se a resposta era a que você esperava ou não, também são outros 500. Né? E aí entramos num terreno, né, bem espiritual mesmo, assim, né, que inclusive é muito difícil para mim porque eu sou uma pessoa muito racional, que é no sentido que tem muitas coisas que você questiona e que Deus te responde, né? E não significa que a resposta para mim vai ser a mesma para você, né? Deus trata individualmente. E essa resposta muitas vezes pode ser o que você não esperava, né? Mas também tem muita coisa que não tem resposta, tá? E não tem resposta do jeito que a gente quer. E nessas situações, no geral, assim, a resposta, cara, é que a gente decide e a gente escolhe crer, sabe? E quando a gente decide crer e a gente escolhe crer, mesmo não sendo a resposta que a gente quer, mesmo sem as evidências que a gente deseja ou que seriam aceitáveis para nós estamos exercendo a fé, né? É em Abacuque que tem o famoso versículo, né, que diz: o justo viverá pela fé. Então, diante das situações, né, tanto de dúvidas existenciais ou de situações de conflito, de decisão na nossa vida, a fé a fé, ela é sempre a resposta. A fé
é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. E uma coisa muito interessante que eu tenho aprendido, né, para mim, para minha vida sobre a fé, é que a fé é uma decisão. A fé é uma escolha. Às vezes a gente tem a impressão assim que a fé é um sentimento que vai surgir. Muitas vezes eu achei que a fé era um sentimento que ia surgir, que ia brotar, sabe? Que um dia eu ia acordar cheia de fé. Não é. A fé é uma escolha, a fé é uma decisão e a fé é um exercício diário. É lógico, né, que quando você vai à igreja, você escuta o testemunho, você recebe uma palavra de fortalecimento, isso aumenta a sua fé, revive a sua fé. Porém, se diariamente você não escolher ter fé, não decidir ter fé, confiar em Deus, escolher ser uma pessoa de fé, a sua fé vai minguar. E assim, né, a fé, ela anda de mãos dadas com a paciência. Por quê? A fé, ela é crer no que a gente não pode ver, no que a gente não pode tocar. Então, muitas vezes, né, quando a gente escolhe ter fé, a gente escolhe esperar. E para esperar, a gente precisa de ter paciência, né? Então, a fé é uma decisão, é uma escolha. A fé é um exercício diário. Para ter fé, muitas vezes a gente precisa esperar, e para esperar a gente precisa ter paciência. E o que sustenta, né, toda essa base é perseverança. Porque muitas vezes a gente tem sinais, né, de que a esperança da nossa fé irá se concretizar. Mas muitas vezes não existe sinal nenhum. E muitas vezes os sinais são inclusive até contrários ao que a nossa fé espera. Então sem perseverança, tudo isso pode começar bem, com a melhor das intenções, mas pode esmurecer ao longo do caminho. E aí eu vou deixar um trecho, né, de Abacuque que é muito conhecido e que para mim é um dos trechos mais lindos da Bíblia, que representa isso, a fé. Que diz assim, né? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas.